Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos dar continuidade com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos conversando sobre as cantigas. Quem canta seus males espanta. Quero que vocês peguem o nosso livro do Sistema SESI e abram na página 52. Já abriram? Bom, antes de eu ler, vamos conversar um pouquinho. Vocês lembram que na aula passada eu deixei duas tarefinhas. Uma delas era recortar o encarte e a outra era pedir para alguém ler para vocês uma cantiga que estava no nosso outro livro. Vocês fizeram? Sim? Muito bem! E vocês lembram qual é a cantiga? Isso mesmo, o cravo e a rosa. E vocês sabem me dizer o que é um cravo? O que é uma rosa? Muito bem, é uma espécie de flor. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês conhecerem. Este é o cravo. E essa é a rosa. Gostaram? Muito bem. Bom, agora eu vou ler para sabermos o que teremos que fazer. Número 11. Agora nós vamos ler um trecho da música O Cravo e a Rosa. Vamos cantar a música e ordenar os versos. Depois, você deverá destacar os versos que estão no encarte e colá-los a seguir na ordem correta. Bom, vocês já recortaram os versinhos, não é mesmo? Tá. Vamos começar a cantarolar só um pedacinho? Vocês me ajudam? Vamos lá então. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Muito bem! E agora nós vamos ter que colocar em ordem esses versinhos de acordo com a cantiga, certo? A professora Rosana vai colar aqui. E vocês vão colar aí no livrinho, começando lá no primeiro, certo? Vamos combinar que quem não tiver cola não faz mal. Vocês podem ir colocando o número no cantinho do versinho e depois vocês copiam na sequência certa. Combinado? Então tá, vamos lá. Vamos lembrar como que começa? O cravo brigou com a rosa. Começa com a letrinha O. Muito bem, deixa eu procurar. Ah, mas tem muitos versinhos que começam com O. Vamos ver então o finalzinho? O cravo brigou com a rosa. Rosa termina com A. Vamos ver. Então tem que começar com O e terminar com A. Eu achei. Será que é este? Vamos ler? O cravo brigou com a rosa. Muito bem. E vocês acharam? Sim? Vamos colar? Quem não tiver cola, coloca lá no cantinho o número 1.
prontinho. E agora? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Começa com D. E como que é o D? Isso mesmo, o D e o E. Vamos procurar? O D e o E só tem em um versinho, hein? Procurem aí. Eu já achei. Vamos ler? Debaixo de uma sacada. É esse. Vamos lá. Lembrem de colocar o número 2, quem vai colar depois, quem vai copiar, certo? Vamos ver qual é o próximo? Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido. E agora, qual será? Começa com O. Muito bem, o cravo saiu ferido. E também termina com O. Vamos procurar? Mas tem outro versinho que também começa com a letrinha O e termina com a letrinha O. Vou pegar este daqui. Será que é este? Vamos ler? O cra. Como que é o cra? C-R-A. Muito bem. Cravo. Saiu ferido. É este. Vamos lá? Vamos colar. Quem vai copiar depois, coloca o número 3, certo? Podemos continuar? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Isso mesmo, começa com E termina com DA. Como que é o DA? O D e o A de Daiane. Muito bem, vamos procurar? Eu já achei um versinho que inicia com a letrinha E termina com DA, o D e o A. Vamos ler? E a rosa despedaçada. É esse mesmo. E vocês acharam? Sim? Vamos colar? Este é o versinho número 4. Vamos ler? E a rosa despedaçada, o cravo ficou doente. Começa com O, muito bem, e termina com E. Eu já achei. O cravo ficou doente. Vamos colar? Esse é o verso número 5. E agora? O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. Começa com A. Está aqui. Só tem ele que começa com A. A rosa foi visitar. Este é o versinho número 6. A rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio. Começa com O. O cravo teve um desmaio. Número 7. E o último, que só tem ele mesmo. E a rosa pôs-se a chorar. Número 8. E assim terminamos mais essa aula. Um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Hoje vamos continuar as atividades sobre o conto O Caso do Bolinho. Vamos lá abrir na página 71. Vamos começar com o exercício 6. Eu vou ler para vocês. Enumere os trechos de acordo com os acontecimentos da história. Então, olha só, vamos ter que lembrar de toda a história, hein? Combinado? Primeiro, vamos ler
cada trechinho que está escrito aí. Olha só. Bolinho, bolinho, pra onde vai rolando? Perguntou a raposa. Pela estrada fora, como você está vendo. Bolinho, bolinho, cante-me uma canção, pediu a raposa. Vamos pro outro? Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse o lobo. Não me pape não, seu lobo, deixa eu cantar uma canção para você. E a outra parte? Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse a lebre. Não me pape não, dona lebre, disse o bolinho. Deixa eu cantar uma canção para você. Ah, e agora? Nós vamos ter que enumerar as partes. Aqui veio primeiro, aqui veio em segundo e aqui veio em terceiro lugar. Vocês lembram quem foi o primeiro personagem que apareceu para conversar com o bolinho depois que ele fugiu lá da casa do vovô com a vovó? Ah, muito bem, lembraram? Muito bem mesmo! O primeiro personagem foi a lebre. Então, marquem o número 1, onde está a lebre. E agora? Quem foi o segundo personagem que apareceu e parou o bolinho ali no caminho para conversar com ele? Quem foi? Ah, vocês estão espertos, hein? Estão sabendo todo esse conto. Parabéns! O lobo. Então, coloquem o número 2 na parte aqui, né, do lobo. E por último, foi a dona raposa que se deu bem nessa, né? Marquem o número 3. Fizeram direitinho? Muito bem. Então, vamos continuar aí com o exercício número 7. Eu vou ler para vocês. Leia um trecho da biografia de Tatiana Belink e saiba mais sobre uma das maiores escritoras de literatura infantil do Brasil. Olha só, aí no livro tem a imagem, a foto da Tatiana Belink. É esta senhora aqui. Foi ela que escreveu esse conto, além de alguns outros que depois eu vou apresentar para vocês. Aqui tem toda a biografia dela. Biografia é quando escreve, quando fala um pouquinho sobre a vida dela. Vamos ler? Vocês me acompanham aí? Olha só. Tatiana Belink. Tatiana Belink nasceu na Rússia em 1919 e viveu no Brasil desde os 10 anos de idade. Olha só, ela nasceu lá no outro país, na Rússia, e quando ela fez 10 anos, ela e a família dela vieram morar aqui no Brasil. Escreveu para o teatro e televisão, além de ter traduzido e escrito inúmeros livros de literatura. De sua vasta obra, destacam-se Limeriques, Transplante de Menina, é o nome de um dos livros dela. Entre outros livros, Tatiana faleceu aos 94 anos na cidade onde sempre morou, São Paulo. E olha só, eu tenho aqui outros livros que Tatiana Belink escreveu. Além deste que está marcado aí no livro, tem O Caso do Bolinho, que foi ela também. Tenho ele aqui, ó. Tem também O Grande Rabanete, que eu já citei ele em outro momento aí. E tem também 10 Sacizinhos. Esses livros tem lá na escola. Quando voltar às aulas, dá para pedir para a professora pegar e contar eles para vocês, certo? E agora, voltando aí a esse texto, essa biografia, vocês repararam que tem algumas palavras que elas foram escritas e elas começaram a escrever com a primeira letra, com a letra inicial em maiúscula. Por que será?
Fiquei na dúvida agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos circular todas as palavrinhas que começam com a letra maiúscula. Vocês peguem o lápis e circulem aí. Eu vou fazer aqui, combinado? Vamos lá? Olha só. Tatiana Belink, sempre começando com a maiúscula. Aí tem aqui de novo, ó, Tatiana Belink. Qual outra palavrinha que começa com maiúscula? Muito bem, ó, Rússia, letra maiúscula. Aí, continuando nesta linha, ó, temos Brasil, começa com letra maiúscula. Aí a gente vai correndo o dedinho, ó. Escreveu, começa com letra maiúscula. A gente vem andando com o dedinho aqui, ó. Outro início com letra maiúscula. E daí, olha aqui, ó. Limericks, começa com letra maiúscula. Transplante de menina, ó, começa com letra maiúscula. E vamos aqui na última linha, ó. Tatiana começa com letra maiúscula. E aqui, ó, São Paulo, também com letra maiúscula. Já circularam todas as palavrinhas aí? Então agora, peguem o caderno bem rapidinho, que eu vou propor uma coisa para vocês. Vamos lá. Eu vou ler as palavrinhas que a gente circulou e vocês vão escrever a palavrinha aí no caderno de vocês. Combinado? Vamos lá? Então, olha só. Primeira palavrinha. Tatiana Belink. Escrevam certinho, hein? Fizeram? Nossa, vocês estão muito rápidos. Então, vamos para a próxima palavrinha. Rússia. Olha só, aqui tem duas vezes o nome dela, então não precisa copiar duas vezes, tá? Aí vamos então para Rússia. Já fizeram? A próxima palavrinha que a gente circulou foi Brasil. Vamos escrevendo aí. Agora, escreveu. Já estão fazendo? Eu vou falar a próxima, hein? Olha só. De. Bem rapidinho essa palavrinha, né? Muito fácil. Então, vamos para a próxima. Limeriques. É um pouquinho maior essa palavrinha, né? A próxima, transplante de menina. Escrevam aí. Vamos lá. Vão copiando. Podem copiar da minha lousa ou podem copiar do próprio livro de vocês que vocês já circularam. Agora tem Tatiana. Agora podem copiar de novo. E a última palavrinha, São Paulo. Conseguiram copiar todas elas aí no caderno? Muito bem! Tirem foto, manda para a professora de vocês, combinado? E assim eu encerro esta aula aqui. Na próxima a gente dá continuidade a essas atividades. Tudo bem? Um super beijo. Lembre-se de cuidar da saúde de vocês. Usem máscara, lavem as mãos, passem álcool em gel para a gente poder voltar logo para a escola. Combinado? Então, até a nossa próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Essa semana estamos vendo nossas aulas de língua portuguesa. Estamos na unidade 4 do nosso livro Curiosidades Científicas, os porquês do corpo humano, verbetes de curiosidade. Sabemos que esse gênero tem como finalidade nos trazer informações aí do campo das ciências. Para iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês já antes pegarem o caderno de vocês, um lápis e uma borracha. Sabe por quê? Porque hoje eu que pesquisei um verbete para vocês e depois nós teremos algumas atividades aí com esse verbete. Para iniciar a nossa aula, peço que vocês, crianças, observem as imagens que eu trouxe aqui. Observem atentamente essas imagens aqui. O que vocês acham que é essas imagens? E aí? Olha.
são bactérias, vírus e parasitas. Essas imagens, normalmente, nós não conseguimos enxergá-las a olho nu. E como estamos falando aí sobre doenças, pandemias, né? Então trouxe para vocês aqui hoje algumas informações sobre isso, certo? E o que são doenças infecciosas? Isso mesmo. Aqueles vírus, parasitas, bactérias, eles nos trazem isso daqui, olha, doenças infecciosas. Vocês sabem o que são? Então foi esse o verbete que eu trouxe para vocês. Acompanhem comigo a leitura desse verbete. Você sabe o que são doenças infecciosas? São aquelas causadas por bactérias, vírus ou parasitas. Esses micro-organismos são muito diversos e podem contaminar pessoas de diferentes maneiras. Alguns são transmitidos principalmente pelo contato ou proximidade entre as pessoas, como a gripe e o sarampo. Outros podem entrar em nosso organismo quando ingerimos água ou alimentos contaminados, como bactérias que causam diarreia. E ainda os que se hospedam em outros transmissores, chamados de vetores, como os mosquitos, que é o caso da dengue e da febre amarela. E aí, vocês conseguiram entender? Você sabe o que são doenças infecciosas? Então, olha, o verbete não respondeu. Ele disse aqui, ó, aqui nos diz que são aquelas causadas por bactérias, vírus ou parasitas. Sabe, crianças? Uma das coisas que nos ajudam, né, a evitar pegar essas doenças é a higiene. Por isso, uma das coisas que são pedidas aí com essa pandemia é o quê? Lavar as mãos, evitar levar ao rosto, boca, nariz. Sabe uma outra coisa também? As vacinas estarem sempre em dia, certo? Essa é uma das coisas que nos ajuda a manter a nossa saúde em dia. Agora, para dar continuidade na nossa aula, quero fazer algo diferente com vocês. Baseado aqui neste verbete que eu acabei de ler, eu quero fazer um ditado com vocês. Eu escolhi aqui 5 dessas doenças que nós vimos aqui, que são doenças infecciosas, e eu vou ditar para vocês. Então peguem lá lápis, a borracha e no caderninho de vocês. Escrevam ditado. E aí, escreveram? Então vou ditar aqui a primeira doença lá do nosso verbete que nós vimos. Posso começar? Então a primeira palavra que eu vou ditar é gripe. Então escrevam aí, gripe. Podem escrever em forma de lista. Como é em forma de lista? Um abaixo do outro. A outra palavra, posso ditar a segunda? Sarampo. Vou falar mais uma vez. Sarampo. Escreveram? Olha, vou ditar agora a terceira palavra. Dengue. Dengue. Estão conseguindo acompanhar? Muito bem. A outra palavra, febre amarela. Vou ditar novamente. Febre amarela. E agora, a última. Posso ditar? Covid-19. Então, ditei aí, olha, 5 palavras. Vou falar novamente. A primeira foi gripe, sarampo, dengue, febre amarela e Covid-19. E aí, vamos corrigir então? Vamos ver como vocês se saíram? Então vamos lá, primeira palavrinha. Gri, olha lá, gripe. E aí, conseguiram acertar? Aqui nós temos um encontro consonantal, olha lá. Um encontro de 2 consoantes aí com a letra R, que é um pouquinho mais forte. E a segunda, sarampo. E aí? Olha lá, sarampo. Lembrando aqui que a letrinha M vem antes de
P. Acertaram? Vamos então para outra palavrinha, dengue. E aí, conseguiram acertar? A próxima, febre amarela. E aí, como estão saindo? Acredito que estão acertando tudo. E a última, crianças, Covid-19. Lembrando aqui que o Covid ele tem um D mudo. E agora eu quero deixar uma tarefa para vocês. Continuem mesmo no caderno onde vocês fizeram o ditado. A tarefa é esta. O que devemos fazer para combatermos o coronavírus? Então, é um verbete de curiosidade que vocês que irão escrever para mim. O que devemos fazer para combatermos o coronavírus? Então, vou dar as dicas. A primeira será essa daqui. Escrevam aí. Para combatermos o coronavírus, devemos, 2 pontos. Olha lá, primeira, lavar, ponto e vírgula. Embaixo, usar, ponto e vírgula. Evitar, ponto e vírgula. E a última, ficar, ponto e vírgula. Vou falar mais uma vez. Para combatermos o coronavírus, devemos lavar, usar, evitar e ficar. Depois, então, nós iremos corrigir juntos aí essa atividade. Eu acredito que essas dicas que vocês irão fazer a tarefa aí, está bem fácil para vocês, certo? Então, encerro aqui a aula. Espero vocês para uma nossa próxima aula. Não esqueçam de ficar em casa, lavar as mãos, usar sabão, álcool gel e fazer as atividades. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que está trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Na última aula, eu deixei para vocês uma tarefa a ser realizada. E aí, pensaram bastante? Responderam? Foi fácil? Ai, que bom, hein? Então agora, abram o livro lá na página 68 que nós vamos fazer a correção da letra C. Vamos lá? Mas antes de nós irmos fazer essa correção, já que vocês já abriram e colocaram a data, eu quero que vocês observem essas imagens que estão apresentando aqui. Estão sendo apresentadas aqui. Vocês se lembram delas? De algumas delas? Algumas vocês já viram. Isso mesmo, algumas são lá do início da unidade 2 e outras que eu trouxe para vocês. O que é que vocês percebem aqui? Está se referindo a quê? Isso, são meios de comunicação. É a maneira com que nós conseguimos transmitir uma notícia através do rádio. E quando nós usamos a notícia, ouvimos a notícia através do rádio, nós falamos que é uma notícia falada, rádio, no rádio falado. Aí o jornal impresso, o telejornal, são os meios de comunicação, além dos meios de comunicação pela internet, não é mesmo? Bom, já visualizei, já fiz uma revisão com vocês, agora sim, vamos lá para a questão C, fazer a correção. Na questão C está dizendo, o que podemos encontrar em um jornal? Vocês já responderam? Será que vocês responderam igual que está aqui? Parecido? Aqui está dizendo que nós podemos encontrar cadernos com diversos assuntos, como entretenimentos, previsão do tempo, propagandas. Não foi isso que vocês fizeram lá no início da atividade? Quando vocês tiveram que observar o jornal e ver que ele foi dividido em cadernos. E esses cadernos, cada um tem um assunto específico. E alguns não são só notícias, mas também entretenimentos, previsão do tempo, propagandas. Foi assim que vocês responderam? Parecido. Tem que complementar um pouquinho? Então vão anotando aí, vão fazendo a correção junto comigo, certo? Agora que nós já fizemos a correção, acompanhem comigo a questão D, lá na página 69. A questão D diz,
o que é importante considerar para se escrever uma boa notícia? Como as informações são organizadas. Vocês notaram que na página 68 nós já falamos de uma estrutura de um jornal por completo. Agora, na página 69, nós estamos falando sobre a notícia, aquilo que está dentro de um jornal. E aí, o que é importante considerar para escrever uma boa notícia? O que uma boa notícia tem que ter? O que ela precisa ter naquilo lá, naquela mensagem? E como as informações são organizadas? Pensaram? Lembraram? Vamos ver se vocês responderam parecidas ou iguais? O texto deve ser escrito a partir de fatos reais, não é verdade? Com informações claras e precisas. Eu tenho que ser objetivo e claro naquilo que eu estou falando. E como ele é organizado? A organização é da seguinte forma. O que tem que ter? Lembra que nós já fizemos bastante na produção de texto? Manchete, lead, o corpo da notícia, o olho, não é mesmo? Legenda, mas o principal que tem que ter é a manchete, o lead e o corpo da notícia. Responderam? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Copiarem aí, lembrando do capricho. Agora, vamos lá para a questão E, que diz assim: o que em geral aparece nos primeiros parágrafos da notícia? Por que ela é organizada dessa maneira? Vocês conseguem lembrar por que em geral aparece o que aparece nos primeiros parágrafos? No primeiro parágrafo? Vocês lembram? Isso mesmo, o lead. Mas não está pedindo só isso. Está perguntando ainda, por que ela é organizada dessa maneira? Por que no lead? O que tem que se ter no lead? Por que ele é organizado assim? Antes de vocês darem a resposta, quero que observem comigo uma notícia. Coruja buraqueira capturada com a asa quebrada no quintal de uma casa em Montes Claros. Olha aqui a imagem dela e aqui a legenda, a foto-legenda. Mas nós queremos o primeiro parágrafo e o primeiro parágrafo diz: uma coruja foi capturada pelo Corpo de Bombeiro nesta terça-feira em Montes Claros, no norte de Minas. A ave estava no quintal de uma residência no bairro Major Prates. E aí? Lembram de um questionamento, de algumas questões que nós falávamos? Onde, como, porquê? Lembram? Quando? Será que eu consigo encontrar tudo isso aqui? Quem? O que? Como? Onde? Quando? Por quê? Acompanhem comigo. Quem nós estávamos falando? De uma coruja buraqueira. O que? Ela foi capturada. Como ela foi capturada? Pelo Corpo de Bombeiros. Quando? Uma terça-feira, dia 12. Onde? No quintal de uma residência. Por quê? Porque ela estava com a asa quebrada. Vocês perceberam que nós conseguimos encontrar praticamente todas essas respostas no primeiro parágrafo? Então, agora que nós já vimos claramente que é o lead, vou reler a questão E, que está dizendo: o que em geral aparece nos primeiros parágrafos da notícia? Por que ela é organizada dessa maneira? Nós já sabemos que ela aparece o lead. E como é essa organização? Ela é organizada de que maneira? Essa organização é estratégica, pois leva as informações rápidas e claras ao leitor e nós conseguimos perceber algumas respostas daqueles questionamentos: onde, quando, porquê, como, não é mesmo? Já conseguimos ter um resumo daquilo que vai acontecer na notícia inteira. Agora que eu já falei, vou dar um tempo para vocês copiarem a resposta no livro de vocês. Prontos? Então vamos lá. Vocês terão agora, como tarefa, a atividade abaixo da questão E, que diz assim: agora imagine que você vai escrever sobre a melhor notícia do mundo. Qual seria essa notícia? E aí? Estão pensando qual será a melhor notícia que você consegue escrever aqui? Isso
Nós vamos corrigir na próxima aula, porque por hoje a aula está acabando. Mas não esqueçam, eu espero você na próxima aula com tarefa pronta, responsabilidade de manter as mãos sempre limpinhas e higienizadas. Combinado? Então tá bom. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa última aula de língua portuguesa, nós começamos a conversar sobre uma nova tipologia textual. Lembram-se? Isso mesmo, os relatos de experiências vividas. A Pro pediu como tarefa para vocês a leitura do texto que se chamava Pipoca, que estava lá nas páginas 42 e 43. Vocês realizaram a leitura? Gostaram do texto? Eu amei! Achei um texto super divertido. Fiquei pensando lá o susto que os primos não levaram a hora que as pipocas começaram a voar pela casa inteira. E fiquei pensando também no barulhão que fez quando o tampo da mesa se quebrou. Não fala direito ali no texto, mas eu imagino que eles levaram uma bronca violenta, vocês não acham? Só que antes de nós irmos para as atividades propostas pelo livro didático referente a esse texto lá, Pipoca, a Pro quer apresentar para vocês algumas características dessa tipologia textual, para que vocês fiquem mais contextualizados e familiarizados. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa com a Pro. Então tá lá, a primeira característica são textos da ordem do relatar, orais ou escritos. Então relatar é contar. Escrito pode ser quando nós produzimos um texto, mandamos a história, né, o nosso acontecimento por e-mail, por exemplo, ou através até de uma mensagem escrita. E de forma oral, é uma conversa com uma pessoa que você confia, através de uma ligação telefônica, pessoalmente mesmo, ou até gravando um vídeo para relatar algum fato que aconteceu com você. Tranquilo, né? Próximo, o objetivo é a memorização e documentação das ações humanas. Então, normalmente, a pessoa que viveu e que decidiu relatar esse fato, aquele fato foi tão marcante para ela, foi tão emocionante, ela guardou na memória e no coração. E ela quer eternizar isso documentando. Legal, não é? Próxima característica, diz assim, nesse texto, uma pessoa ou grupo relata fatos vivenciados por ela. Então, no caso, a pessoa pode relatar alguma coisa que ela viveu sozinha ou com outras pessoas junto dela. A Pro quer deixar claro para vocês que existe também a possibilidade, por exemplo, aconteceu um fato comigo. Eu posso ir lá e fazer um relato escrito, uma produção de texto, mas eu posso também relatar oralmente para uma pessoa e essa pessoa fazer por escrito para a Pro. Tranquilo? Próxima característica, não se trata de uma obra ficcional, é uma obra do eixo real. Então, eixo real é aquilo que realmente aconteceu e que está relatado lá conforme foi. E ficcional é uma coisa criada pela imaginação do autor. A característica desse texto são os fatos reais. Próximo diz assim, as histórias são relatadas na primeira pessoa do singular, que no caso eu, ou do plural, no caso nós. E o narrador faz parte do texto, como a Pro acabou de conversar com vocês, tá bom? Independente se é a pessoa mesmo que viveu ou se é alguém que está registrando um relato de outro. Próximo diz assim, a presença de apreciações, sentimentos ou sensações referentes aos fatos narrados. Como a Pro disse para vocês, essas sensações e emoções podem ser positivas, como por exemplo uma surpresa agradável, um passeio gostoso que alguém fez, ou negativa, por exemplo, quando a gente perde um animal de estimação. Isso marca muito a gente, só que com tristeza. Próximo diz assim, o conteúdo temático é diverso, então pode se tratar de temas pessoais, relacionamentos, família, saúde, profissão, acidente. Então os temas são diversos, dependendo da vida que a pessoa, das experiências de vida que a pessoa tem. E diz lá o último, fatos que marcaram a memória do autor, geralmente ligados a fortes emoções e sentimentos. Então, como a Pro falou, não marca só a memória, marca também o coração, e justamente por isso está ligado às emoções. Feito, pessoal, deu para entender um pouquinho das características dessa nova tipologia que nós estamos trabalhando? Eu acredito que sim. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vocês deverão abrir o livro didático lá na página 43 e registrar a data pertinho do primeiro pontinho, logo abaixo do texto Pipoca. A Pro realiza a leitura e em seguida a orientação das perguntas. Mais uma vez, a Pro quer combinar com vocês. Nesse momento, só prestem atenção nas orientações que a Pro dá, porque terminando a aula vocês podem voltar aqui nas perguntinhas e responder com tranquilidade.
Combinado? Então a letra A diz assim: quem escreveu o texto? Um menino ou uma menina? Que pistas há no relato para você saber disso? Vocês conseguiram identificar que foi uma menina? Então, nós responderemos que sim, que foi uma menina e que deu para a gente identificar nesse parágrafo aqui, ó. Diz assim: por isso, eu vivia brincando com os meus primos. Igual aquele nome da novela, nós éramos 6. 3 meninas, eu, Eliane e Verinha, e 3 meninos, Júnior, Clodoaldo e Vinícius. Então aqui onde a Pro destacou, no 3 meninas, incluindo ela e as primas, fica muito claro para nós que quem está relatando a autora é uma menina. Tranquilo? Próximo lá, letra B. A história apresenta um fato real ou ficcional? Explique. Na minha opinião, como é uma das características desse tipo de texto, sim, é um fato real. Justamente pela riqueza de detalhes, ali a idade que ela tinha, a relação que ela tinha com os primos, os sentimentos que ela teve ali em toda aquela confusão que se armou. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a página 44 na letra C, que diz assim: quem conta a história participou dela? Explique. Como a gente já deduziu, né, por conta da explicação que a Pro fez lá das características do texto, sim, a pessoa que conta participa. E fica muito claro nesse parágrafo aqui, ó, que diz assim: vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu quando eu tinha 5 anos. Então vocês podem responder que sim e até copiar um pedacinho desse parágrafo que ele é pequenininho, não é mesmo? Próxima letrinha é a D. Diz assim: que emoções o fato relatado provocou na autora e hoje, o que sente quando se lembra dele? Então, pessoal, ela sentiu muitas emoções naquele momento lá e outras emoções hoje em dia quando ela se lembra. A Pro organizou numa tabelinha aqui para vocês, ó. A primeira coluna são as emoções que ela sentiu no dia do relato, quando ela tinha 5 anos lá. E a segunda coluna são as emoções que ela sente hoje em dia, quando já adulta, ela se lembra lá do tempo de criança. Então, no dia do relato, ela sentiu ansiedade, medo, susto, preocupação, né? Porque é até engraçado de a gente ler, mas imagine eles vivendo lá no dia que é apuro que não foi. E hoje em dia, já adulta, quando ela se lembra, ela sente alegria, saudade, nostalgia, gratidão, porque aparentemente ela teve uma infância muito legal ali crescendo junto com os primos, né? Se vocês identificaram algumas emoções diferentes da que a Pro identificou, podem registrar aí também que não tem problema nenhum, tá bom? Agora vamos para a letra E. Diz assim: grife no texto os verbos utilizados pela autora e veja se todos estão no tempo passado. Bom, a Pro tirou alguns trechinhos aqui do texto para confirmar aqui que sim, na maioria do tempo os verbos são classificados no passado, como por exemplo, me aconteceu, passado, eu vivia brincando com os meus primos, algo que já aconteceu, como a gente aprontava. Então aqui deixa muito claro para nós que na maioria do tempo os verbos foram sim classificados no passado. Vocês devem depois com calma voltar lá no texto, achar os verbos no passado e grifar para Pro. E a atividade continua dizendo assim, ó. Depois observe o trecho. Hoje, todos nós rimos muito quando lembramos dessa história. E pergunta: você saberia dizer por que nesse caso a autora usa o verbo no tempo presente? Explique. Então, pessoal, por que ela usa no presente? Porque na maioria lá do relato, ela está contando algo que já aconteceu. Então, será no passado. Lá no finalzinho, ela quer deixar claro para nós, leitores, como ela se sente hoje em dia em relação a tudo o que aconteceu. E justamente por isso o verbo está classificado no tempo presente. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim. Agora, pessoal, a tarefa do dia de hoje é o seguinte: então vocês vão registrar as respostas e realizar a leitura do texto que se chama 4 números, aqui na página 45. Feito? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.